As negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, inicialmente programadas para acontecer em Istambul, começaram a perder relevância muito antes de sequer se iniciarem. A decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de se ausentar das conversações foi um sinal inequívoco de que Moscou não aceitaria ser pressionada por exigências externas. Para o Kremlin, qualquer possibilidade de concessões estava fora de questão, considerando a situação global cada vez mais desafiadora, tanto em termos militares quanto políticos. Em Kiev, a pressão era insuportável. A mídia ucraniana, tentando relatar a gravidade da situação, não conseguiu esconder o pânico generalizado que tomava conta da população. Os ataques russos em Sumy, na região leste da Ucrânia, foram devastadores, com a destruição de infraestruturas essenciais e a perda de vidas. O objetivo da Rússia não era apenas prejudicar o sistema de defesa ucraniano, mas também minar o espírito de resistência da população, enfraquecendo o governo de Zelensky. Moscou procurava desestabilizar ainda mais o país, enquanto deixava claro que controlava o ritmo do conflito, e as negociações de paz não passavam de uma formalidade. Com o avanço militar russo, o conflito na Ucrânia se intensificava a cada dia. As forças de Moscou ganhavam terreno de forma constante, consolidando sua presença em regiões estratégicas como Donbass e Donetsk e mostrando uma impressionante superioridade militar. Cada nova ofensiva enfraquecia a resistência ucraniana e a moral do povo ficava mais abalada, especialmente com a falta de apoio efetivo dos aliados ocidentais. Apesar dos esforços de Kiev, a falta de recursos e a destruição contínua tornavam as defesas ucranianas cada vez mais vulneráveis. Enquanto a guerra avançava, o governo de Volodymyr Zelensky tentou buscar alternativas diplomáticas. A proposta de Kiev para um cessar-fogo de 30 dias, como condição para um diálogo direto com Moscou, foi prontamente rejeitada pela Rússia. A recusa de Putin em aceitar essa condição foi interpretada como uma resposta clara de que a Rússia não negociaria sob imposições externas. Esse impasse nas negociações refletiu a crescente frustração nas ruas de Kiev, onde a população sentia o peso da guerra, sem nenhuma perspectiva concreta de alívio. No cenário global, a postura dos Estados Unidos, que historicamente foram aliados da Ucrânia, começou a ser revista à medida que a situação geopolítica se transformava. O crescente desafio representado pela China, especialmente nas frentes econômica e militar, levou Washington a recalibrar sua política externa, desviando parte de sua atenção do conflito ucraniano, com a crescente assertividade de Pequim, tanto na região do Indo-Pacífico quanto nas questões comerciais globais. Os Estados Unidos passaram a focar mais nas dinâmicas estratégicas da Ásia, o que provocou um desvio das priorizações na Europa. O secretário de Estado americano declarou publicamente que a solução para a crise ucraniana deveria ser encontrada através da diplomacia, uma abordagem que contrasta com a postura mais agressiva de outros aliados europeus, que ainda acreditam na necessidade de um envolvimento militar mais direto. Alguns países da União Europeia, especialmente aqueles com maiores interesses econômicos no prolongamento da guerra, como Polônia e países bálticos, continuavam pressionando para um aumento da ajuda militar, acreditando que a Rússia só entenderia a força de uma resposta mais contundente no campo de batalha. À medida que o Ocidente tentava redefinir sua estratégia de envolvimento, a Ucrânia enfrentava uma crescente exaustão interna. O governo de Zelensky, confrontado com a escassez de recursos e a deterioração das condições de vida de seu povo, também lutava para manter a coesão política e social, enfrentando uma população cada vez mais insatisfeita com os impactos econômicos do conflito. O apoio ocidental, que até então parecia garantido, passou a ser cada vez mais volúvel, enquanto as forças russas, com recursos militares quase incontestáveis, consolidavam sua presença nas regiões estratégicas, principalmente em Donbass e outras áreas do leste ucraniano. Com cada avanço militar russo, a resistência ucraniana se via mais enfraquecida, enquanto o controle sobre os recursos e a infraestrutura do país caía nas mãos de Moscou, ampliando ainda mais a assimetria de poder entre os dois países. Enquanto isso, a Rússia avançava com sua ofensiva sem mostrar sinais de recuo, recapturando rapidamente territórios e fortalecendo suas defesas nas regiões conquistadas. A cada dia que passava, Moscou reforçava sua posição
posição no cenário internacional, projetando-se não apenas como uma força militar dominante, mas também como um ator estratégico central na região da Eurásia. Para o governo ucraniano, liderado por Zelensky, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. As forças de Kiev não conseguiam acompanhar o ritmo da ofensiva russa e a capacidade de mobilizar novos recursos ou efetuar uma contraofensiva real estava diminuindo. O apoio popular, embora inicialmente forte, foi sendo minado pela realidade da guerra prolongada, pela pressão econômica interna e pela incerteza quanto à verdadeira intenção dos aliados internacionais. A guerra, que inicialmente surgiu como uma disputa territorial, rapidamente evoluiu para algo muito maior, um confronto estratégico pelo controle total de uma região considerada vital, tanto para a Rússia quanto para os interesses do Ocidente. O território ucraniano não era apenas uma questão de domínio geográfico, mas uma chave para o futuro equilíbrio de poder na região da Eurásia, com implicações profundas para a segurança global. Para Moscou, essa guerra se tornara uma questão existencial, onde a Ucrânia, em sua visão, deveria ou alinhar-se completamente com seus interesses ou ser submetida à sua esfera de influência. Em sua postura cada vez mais assertiva, a Rússia demonstrava que, mais do que conquistar território, seu objetivo era afirmar sua liderança regional e garantir que o Ocidente não tivesse mais a capacidade de moldar os eventos no leste europeu. Enquanto isso, o Ocidente, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, começava a perceber que suas tentativas de contenção da Rússia, até aquele momento centradas em sanções econômicas e apoio diplomático à Ucrânia, estavam gerando resultados limitados. O Ocidente, habituado a uma posição de liderança nas questões geopolíticas, se viu diante de um cenário onde as medidas adotadas não estavam surtindo o efeito esperado. A diplomacia, que inicialmente parecia ser o caminho para uma solução pacífica, tornava-se cada vez mais uma perspectiva distante, uma vez que as negociações falhavam em proporcionar qualquer avanço significativo. Por sua vez, a resposta militar, embora vigorosa, não conseguia reverter a maré do conflito de maneira decisiva. A Ucrânia, apesar de suas tentativas de resistência, se via cada vez mais vulnerável, enquanto Moscou consolidava um domínio crescente sobre o território. Neste cenário, o futuro imediato da Ucrânia parecia depender não apenas da capacidade de resistir às forças russas, mas também da habilidade da liderança de Zelensky em navegar nas águas turbulentas da diplomacia internacional. O presidente ucraniano enfrentava um dilema interno e externo. No âmbito doméstico, Zelensky precisava manter o apoio popular, o que se tornava mais difícil à medida que a guerra se prolongava e as dificuldades econômicas aumentavam. No campo externo, ele se via entre as pressões dos aliados ocidentais e as crescentes exigências de Moscou, que não demonstrava qualquer intenção de ceder. As divergências de abordagem entre os países ocidentais, alguns priorizando uma solução diplomática e outros advogando por mais apoio militar direto, tornavam a construção de uma estratégia unificada cada vez mais difícil. Esse impasse diplomático refletia a falta de um plano coordenado para enfrentar uma Rússia cada vez mais assertiva e disposta a avançar militarmente para garantir seus interesses. A questão central do conflito, portanto, não era mais apenas sobre território ou sobre o controle da Ucrânia, mas sobre até onde a Rússia estava disposta a ir para garantir sua vitória, sem se importar com as consequências internacionais. As tensões aumentavam à medida que Moscou intensificava suas operações militares, enquanto o Ocidente se via impotente, incapaz de impô-las de forma eficaz. A comunidade internacional se via em um dilema estratégico, com a preocupação de que, caso não houvesse uma resposta eficaz à crescente pressão russa, a guerra poderia se espalhar além das fronteiras ucranianas e provocar uma reconfiguração ainda mais drástica do cenário geopolítico. Com isso, o futuro do conflito se tornava cada vez mais incerto. A Ucrânia, sem conseguir alcançar uma vitória decisiva sobre as forças russas, se via lutando para preservar sua soberania. A questão não era mais apenas sobre a resistência, mas sobre como Kiev poderia negociar uma saída diplomática viável, mesmo sabendo que as condições impostas por Moscou eram altamente desfavoráveis. O Ocidente também se perguntava até onde seria capaz de sustentar a pressão sobre a Rússia sem provocar uma escalada militar que pudesse resultar em consequências imprevisíveis para a estabilidade regional e global. O cenário geopolítico se tornava cada vez mais volátil e as repercussões desse conflito, longe de se restringirem à Ucrânia, poderiam afetar o equilíbrio de poder em várias partes do mundo, alterando alianças e reconfigurando
configurando a dinâmica de segurança global para os próximos anos.